a falar do nosso tema. Nós temos hoje como tema o sacerdócio, o papel do homem. É disso que nós vamos falar hoje. Conforme os irmãos já sabem, temos como texto básico o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, onde eu passarei a fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Esse é o nosso texto básico, onde nós estaremos a fazer uma abordagem mediante o nosso tema principal. Gostaríamos de começar por falar um bocadinho sobre o ministério sacerdotal. Eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Podemos começar pelo pastor Prazeres e depois a seguir para o resto dos pastores. Muito obrigado. Eu quero agradecer em primeiro lugar por visionário desta ideia, desse projeto maravilhoso. Mas aqui compartilhar com os presentes que, se Deus quiser, vamos lá dizer, provavelmente no mês de novembro estaríamos a completar 7 ou 8 anos, se não estou em erro, que nós realizamos a primeira atividade com homens aqui em Bengala, lá no Solar dos Leões, com o tema O Homem Sou Eu. Foi a primeira das atividades que o projeto Crescendo Família realizou. E ao nos depararmos, por exemplo, com essa iniciativa do projeto Capela, nós dissemos assim: uau, que bom! Afinal de contas, a semente frutificou. Hoje nós podemos sentir, né, os frutos a dar guarda da sua graça. E estamos felizes por isso, por não sermos só nós, porque nas outras dimensões também pessoas estão preocupadas com a questão da família, principalmente com o papel do pai no lar. Isso é uma questão muito preocupante. Bom, respondendo ou indo já do encontro daquilo que foi colocado sobre o ministério sacerdotal. Essa palavra sacerdote é muito interessante, mas aqui no nosso evento, no encontro, aqui nesse encontro, eu quero transportar os participantes para aquilo que o entendimento que nós temos da palavra sacerdote daquele tempo, sacerdote do tempo de hoje, e nós vemos que esse tema também está relacionado com o sacerdote popular, né? Bom, o sacerdote, na verdade, é aquele homem, naquele tempo, que tinha toda a responsabilidade de fazer os sacrifícios para o povo, em nome do povo, diante de Deus. Era um intermediário praticamente entre o povo e Deus. Era a pessoa, o sumo sacerdote, era a pessoa que tinha a responsabilidade de entrar até o lugar santo para poder oferecer sacrifício no meio dos pecados do povo. E era, como dizia o intermediário, ele recebia o recado e as orientações do Criador, transmitia para o povo e vice-versa. Então, assim, nós poderíamos ver o sacerdote nessa perspectiva. Mas nos nossos tempos nós temos falado muito sobre o sacerdote do lar, apontando para o papel do pai dentro da família. Mas nós vemos que, na verdade, Jesus Cristo, pois, consumou todo o ato, sendo o nosso único sacerdote. Porque quando nós falamos de sacerdote, estamos a falar de alguém que é intermediário, que coloca entre Deus e a outra pessoa. Mas nos dias de hoje, graças a Deus, todos têm o privilégio de poderem se achegar diante do trono da graça em oração. Todos aqueles que são chamados filhos. Então podemos, sem medo de errar, chamá-lo também de sacerdote. O homem e a mulher trabalham plenamente nesse papel do sacerdócio do lar, apontando, caso, benefício para os filhos. Que ainda não aprenderam ter um relacionamento idôneo e sadio com o Senhor. Tem os pais como intermediário, que é para fazer com que eles cresçam no caminho. Então,
é muito mais fácil olhar para o sacerdócio antigamente, mesmo antes da proclamação do tempo de Moisés e de Arão, em que os pais tinham a responsabilidade, sim, de orar e intercederem pelas suas famílias. Eles que tinham o cuidado, o responsável máximo para poderem entrar em contato com Deus, não é? E a sua família. Mas depois veio o sacerdócio, não é? De Arão, que era a tribo única, simplesmente onde deveria ter os sacerdotes, que é para poderem fazer o trabalho de serem um verdadeiro intermediário entre o povo e Deus. Então, o sacerdote tem assim eu, como já comentei com o Arthur, eu me sinto muito mais confortável em falar do papel do homem ou do marido lá, apontando para a sua liderança espiritual. Porque a palavra sacerdote ele tem essa conotação de ser intermediário, aquele que entra na presença de Deus, aquele que ora, que intercede pelos outros, aquele que trabalha e vela para que os outros também tenham acesso a Deus. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aí ao Ricardo e ao Projeto do Sapete. Também os meus colegas de painel, né? Quando o pastor Prazeres fala sobre sacerdócio, é interessante trazer essa visão para o lar, porque, biblicamente falando, as nossas responsabilidades como homens já estão muito claras. E Deus faz questão de deixar claro, desde Adão, sobre qual verdadeiramente é o papel do homem no lar, na família. E aí falar sobre sacerdócio, essa função de intermediário que o pastor Prazer traz aqui, ele intermedia quê? Por que ele aparece nesse meio como sacerdote? Hoje é bem verdade, nós pastoreamos igrejas e as nossas esposas estão orando mais do que nós, estão buscando a Deus mais do que nós, elas estão a assumir um papel que na verdade não é delas. Elas surgem na nossa vida como auxiliadoras, para nos auxiliar a fazer o quê? Em Gênesis 1, do versículo 26 até 28, Deus mostra para nós de forma clara o papel do homem, como ele poderia estar lá no jardim para cultivar, para guardar e para governar. Deus deu esses três papéis principais no homem. Então a mulher aparece como auxiliadora para auxiliar o homem no cultivo, auxiliar o homem no governo e auxiliar o homem na proteção. Então, se nós como homens perceber que, olha, eu tenho a missão de guardar, cultivar, que é produzir, né? E também governar, e a minha mulher simplesmente vem para me ajudar, eu consigo exercer com eficiência meu sacerdócio. O que é que nós fazemos? Nós abrimos mão desse sacerdócio e hoje as mulheres estão a cuidar do sacerdócio no lar. Amado, a minha mulher pode orar mais do que eu, mas eu não vou deixar ela ser a líder espiritual da minha casa. Eu estava lendo sobre Manoá, o pai de Sansão. Quando o anjo apareceu na esposa do Manoá, o pai de Sansão, eu disse, não, também tem que me aparecer a mim. Eu acho muito interessante essa questão. É um anjo que te apareceu, que disse que você vai ficar grávida. Eles tinham esse problema, a mulher não estava engravidar. Ela veio toda feliz um dia em casa, olha, me apareceu um anjo da parte do Senhor e disse que eu vou ser mãe. Eu disse, tá bom, se é de Deus, tem que me aparecer também. E o que acontece quando nós homens deixamos de exercer o sacerdócio? Em Benguela estão a aparecer muitos anjos nas nossas esposas. Anjos humanos, que podem até alguns fazendo o nosso papel como marido. Então, falar de sacerdócio no lar é falar do homem que assumiu o papel espiritual na casa. O teu filho não pode ser mais espiritual do que você. A tua esposa não pode exercer autoridade espiritual sobre a tua vida no lar. Por isso, Paulo disse assim, as mulheres, quando tiverem qualquer dúvida, perguntem para quem? Para seus maridos, porque está a revelar a autoridade espiritual e sacerdócio no lar. Então, imagina nós homens que temos essa responsabilidade, se a nossa esposa tiver alguma dúvida espiritual, perguntar para nós. Não, vai lá perguntar no pastor, e nós estamos a entregar em nossas esposas em quem? Nos pastores, nos profetas, que alguns são de personalidade duvidosa. Então eu penso que quando falamos de sacerdócio do homem, estamos a falar dessa responsabilidade. Quem eu sou no meu lar, quem deve trazer Deus para a minha casa, quem deve proteger espiritualmente a minha família. É isso que nós estamos a tentar trazer, essa ideia de sacerdote. O governo espiritual do lar está na nossa responsabilidade como homens. Eu não quero ser repetitivo, eu vou saudar os irmãos. E gostaria de pedir aos charistas para me trancarem mais aqui.
É muito sério, né? Vamos entrar num ambiente assim mais Contraído. contraído. E eu vou pedir mesmo a nossa mãe para não passarmos esse momento tipo um debate teológico. Nós viemos aqui para resolver problemas, né? E as famílias, nós como homens estamos a tentar entrar em decadência e nós precisamos ter soluções. Nós aqui viemos buscar soluções para nossos dilemas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos procurar estar mais né? E não vamos ficar muito sérios, depois muitas virão também bem sérias. Também vamos ficar bem sérios aqui, não vai ser bem. Eu não vou responder porque já fui ultrapassado aqui. Tem muita coisa para nós debatermos. Se eu voltar a falar, vou falar as mesmas coisas dos pastores. Então eu acho que temos passar nesse tema. Uma salva de palmas, por favor. Graças a Deus. Eu acredito que tem que ficar. Isso aí. Falou-se muito bem sobre o que é ser sacerdote. Eu acredito, claro. E queríamos tentar também entender um bocadinho mais sobre o conceito de lar e também perceber um bocadinho sobre a diferença que pode existir entre lar e uma casa. Lar, casa. Casa. Quatro paredes, né? Casa é um lugar. Vamos construir a nossa casa. Lar onde dormir, né? Um lugar de estar, casa. Mas quando fazemos referência às características e às qualidades das casas, né? Aí nós podemos jogar para o conceito de lar. O lar tem a ver muito com relacionamento com o ambiente que se cria, espaços dentro temos que habitam nesta casa, né? Alguém disse assim: casa é um lugar onde nós temos rapidez de sair de lá, queremos sair de lá muito rápido e não queremos chegar lá muito cedo, ficamos muito tempo em serviço, com amigos, para não chegar em casa. Isso é casa. Agora, fica já atento, se ela tem em casa, vou lá. Lar é o contrário, é um lugar onde nós temos desejo e vontade de voltar a correr, estar aí naquela presença e retardamos aí do nosso lar, do ambiente da nossa família, sabe? Aí você vai receber um abraço, uma palavra de carinho, conforto, um abraço, uma palavra do teu filho. Isto é lar, vamos a falar de lar. Lar é um lugar onde se resolve problemas, tem solução, as pessoas sentam para se focarem, não é só para comer. E, infelizmente, nos nossos dias, parece que nós temos muito mais casa que lares. E precisamos ter cuidado porque estamos a ser guiados pelo o contexto da nossa vida hoje, por causa de um corre-corre de nós à procura do sustento. Então, estamos deixando muito aquém. Será que temos mesmo um lar ou temos uma casa? Eu também me sinto ultrapassado e acho bem interessante essa visão do pastor Prazer, né, sobre essa questão de nós construirmos um lar, né? Casa nós podemos alugar uma e vem emprestado noutra, mas aquilo que se constrói dentro da casa, né, aquele relacionamento, aquilo que nos dá prazer. Por isso hoje nós vemos pessoas buscando felicidade, nós os homens estamos à procura de felicidade em outros lugares, aquilo que nós não estamos a encontrar ou construir dentro de casa. Na verdade não poderíamos esperar encontrar, mas construir, né? Porque minha esposa é muito chata, os filhos são chatos aqui, na minha casa só me estressa, eu vou onde não me estressa. Quando na verdade construir esse ambiente saudável, prazeroso, que nos faz ter a ideia de lar, ele está 100% na nossa responsabilidade como homens. E nós é que recebemos esse poder de governar, nós é que somos o cabeça. Então os projetos vêm da cabeça. A ideia de trazer felicidade, estabelecer um reino de alegria na nossa família vem de nós. Então, eu penso que lá é essa alegria que o pastor Prazer fala, é esse prazer que nós estamos em casa, nós conseguimos estar desnudados, né? Se despir, ver o filho brincar com o pai, o filho abraçar o pai, beijar o pai, coisa que
Eu não digo por vocês, mas por mim eu não teve. Eu lembro as poucas vezes que o meu pai sorriu comigo na minha infância. Aquilo me marcou muito. Eu lembro poucas vezes meu pai me abraçar na minha infância e as poucas vezes que ele me abraçou me marcou até hoje. Então eu penso que se a gente também chegar em casa, tirar a gravata, tirar o fato e se deitar lá no tapete com os filhos, beijá-los, estar na mesa junto, rir dos erros dos outros e de uns aos outros, né? Eu penso que a ideia de lar é essa. Conseguir sentar na sala com os teus filhos e ver um desenho animado, não vai te diminuir como homem. E sorrir, assistir boneco, jogo. Então eu penso que lar é isso, né? Eu posso não gostar de novela, talvez a minha esposa tenha um episódio que gosta, eu estou lá perto, só para marcar a minha presença, para dizer eu estou contigo. Eu penso que lar é isso, eu ir na cozinha pegar uma água para minha esposa, lavar um prato. Eu penso que família é isso, né? Porque às vezes nós destruímos o conceito de lar, porque nos ensinaram a ser macho na nossa cultura de outra forma. Se lavar um prato, você deixa de ser homem. A tua mulher fala, por favor, podes virar na panela. Está te tirar autoridade, falta de respeito. Eu penso que lar é essa sincronia, um trabalhando para fazer bem no outro. Na minha opinião, quando nós falamos de casa, sabemos que casa se constrói com dinheiro. Saco de cimento, betão, você vai construir casa desse jeito. Mas o lar se constrói com princípios e valores. É você compartilhar os princípios, os teus valores com quem está ao teu lado. O pastor Isaac está a ser claro. Hoje nós estamos a viver um tempo de muito machismo mesmo. E até há homens, e estão aqui no auditório também, há homens que não têm mesmo tempo para os seus filhos e as suas esposas. Levam o filho na creche de manhã, só vão buscar os filhos às 18, 19 horas. Não tem mesmo tempo. Você não está construindo lar, você estão só mesmo dentro de uma casa. Porque vocês não estão a compartilhar as suas emoções, o teu tempo. Não tem uma qualidade de vida dentro da casa, dentro do vosso lar. Não está a ser construído debaixo de princípios e valores. Hoje, se nós notarmos na nossa sociedade, queridos irmãos, 90% dos adolescentes que hoje estão metidos em drogas e mulheres em prostituição é porque eles cresceram numa casa, não num lar. Façam só uma pesquisa, vocês vão dar conta que nós estamos a ter, e hoje também, se vocês repararem, e eu até reclamo muito isso nas igrejas, como é possível que o índice de jovens estressados, jovens assim que não têm planos, não têm sonhos, não têm visão para o futuro, porque eles estão a crescer dentro de uma casa, não dentro de um lar. E a culpa não é deles, é de nós os pais. Nós estamos a passar princípios e valores para eles. Então é muito importante nós termos mesmo essa separação entre casa e lar. Vou repetir, casa se constrói com cimento, com betão, tijolo, mas lar se constrói com princípios e valores. Acho que essa é a minha curta definição e acredito que vamos ainda chegar lá. Certo. Muito obrigado, pastor Edilson. E devolvendo já o nosso tema, gostaríamos de dar um bocadinho nós sabemos que cada povo é um povo, cada povo tem é diferente. Eu gostaria de perceber como é que uma cultura pode influenciar o homem na vontade de Deus. Como é que uma cultura pode influenciar o homem para a vida? Só preciso quero perceber bem a pergunta. Como é que uma cultura pode influenciar o homem dentro da vontade de Deus? Bem, a cultura é um povo, né? Vamos de arte, música. Lembro minha esposa e eu foram lá na Igreja Pedi. Assim, temos um outro gordo na África. E
levado os trajes africanos, né? E as danças, mas para adorar. Ou seja, o que eu quero dizer? Cada povo tem a sua cultura, mas nós temos a Bíblia como um padrão. A Bíblia está a limpar as arestas de algumas coisas que saem fora do padrão. Porque nós precisamos trabalhar muito para ver o que está fora do padrão. Alguém colocou uma questão assim bem interessante. Por que desde hoje é tão difícil um marido como antigamente? Porque nos dias de hoje parece que já não há mais, vamos lá, marido ou pai como do antigamente, investido de uma autoridade como do antigamente já não há mais nos dias de hoje. Hoje, a maior parte, muitas mulheres ameaçam o marido, não respeitam, o marido está a falar uma coisa, ele também está a falar outra coisa, e assim, por aí fora. E nós pensamos que tudo isso está acontecendo por causa da influência de uma cultura que está a entrar dentro da nossa cultura, de várias maneiras. Então, a globalização, a internet, os meios de comunicação, as novelas, por aí fora. E nós estamos a tentar nos igualar com aquilo que estamos a ver. O interessante é que o Ocidente ou o europeu trouxe algumas coisas que estamos a abraçar como sendo boa, mas na verdade não são. Eles lá já deram conta que isso não funciona. Eles já estão a mudar, já querem ser como nós, como da África. E nós ficamos lá. Posso trazer aqui um que é para nós sorrir. Os europeus nos encontraram aqui com fato e gravata. Quem nos deu fato e gravata? Eles. E hoje nós sabemos que não podemos aparecer em frente do púlpito para pegar, não é? Uma camisa de mangas curtas ou de uma t-shirt, não fica bem, né? Fica assim. Escandaloso, nós aparecemos no púlpito de calção, é escandaloso, não é verdade? Yeah. Mas agora a pergunta, o que eles estão a fazer? Eles mudaram. Eles agora vão para o púlpito de calção, meteram um monte de brinco, não sei o que, muita coisa, que tal. Mas ele está falando, não é isso agora que é importante. Então, é só para dizermos que realmente a influência, a cultura, ela influencia muito na maneira como nós vemos ou encaramos o nosso tempo, né? Ou a maneira que nós servimos. A cultura nos influencia, só que nós precisamos ter aspectos positivos da cultura e aspectos negativos. Por exemplo, para comer, mas dar um pouco de comida por avós, para comer. Ok? Então, outro poderia ser: para namorar, sim senhor, está a se apresentar por quê? A mulher já está grávida. Não, a mulher não está grávida ainda, então não pode se apresentar ainda. Está grávida primeiro para ter essa certeza de que esse casamento vai para frente. É válido. É algo que a gente está provando. Então nós temos a Bíblia exatamente aqui para trazer um equilíbrio para ver o que é bom e o que não é bom. O que nos foi imposto, mas não é nossa cultura. E o que é nossa cultura que é valioso. Podemos adorar a Deus com a nossa cultura, mas sem ferir o Cristo. Às vezes vamos ferir simplesmente a ideia do Ocidente ou de algum certo povo. Obrigado, pastor Prazer, por essa aula magna. O que eu penso, primeiro, olhando para a Bíblia, é Deus se move por intermédio de uma cultura. Deus não vem destruir a cultura e dizer essa cultura toda está errada, eu vou usar cultural. Não, eu penso que se olharmos desde Abraão até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele tabernaculou, habitou entre nós, vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Jesus nasce dentro de uma cultura e ele obedece aqueles padrões culturais, apesar de ser Deus. Ele teve uma mãe, teve um pai, e essa mãe e pai tiveram autoridade sobre a vida dele. Ele teve que ser educado conforme a cultura na época educava. Ele teve que obedecer os princípios e os pressupostos culturais. E o que é que aconteceu com a evangelização na África? Né? Primeiro é que os europeus que trouxeram o evangelho, trazer entre aspas, né? Eles não só trouxeram o evangelho, como trouxeram também uma cultura. É aí que entrou a crise, né? Que eles, em vez de nos pregarem a cultura, não digo cultura, mas os princípios do reino, eles nos trazem uma cultura. Que olha, você que está com essa roupa está errado. A verdadeira roupa é essa aqui, toma esse meu casaco. Você, esse cabelo assim no ar, não, o cabelo está errado, tem que cortar cabelo, escovinha, fica careca, então o cabelo é feio, você
fica bonito, careca. Isso é uma culturação. Eu penso que o evangelho não faz isso, porque quem disse que o meu cabelo é feio? Comparando com o de quem? Né? Comparando com o de quem? Se eu aparecer com o cabelo comprido e pentear para trás, vão dizer, não parece que é pastor. Mas se vir um pastor branco com puxinho, aí ninguém fala nada e recebe ele como pastor. Porque isso é um evangelho que veio dentro de uma cultura. Como é que Deus se move na cultura? É o que o pastor Prazer fala. Deus olha para os aspectos positivos da cultura e potencializa aquilo. Por exemplo, nós aqui nas culturas africanas temos o efico, né? Na Bíblia tem, os judeus, quando chegava a 12 anos, havia um ritual que era feito de preparação, o efico. Nós podemos olhar aquilo do modo positivo, porque tem um princípio por trás do efico. Apesar de haver coisas muito negativas aí que envolvem a cultura, mas o princípio é o quê? Essa moça aqui já está madura. Ela já está sendo preparada para entrar na vida adulta. É o que acontecia quando os homens faziam circuncisão. Eles iam lá no mato, ficavam lá 6 meses, 1 ano. Eles estavam a aprender a caçar, a aprender a ser homem. Hoje nossos filhos vão na clínica, faz circuncisão, fica lá em casa assistir boneco na TV, no YouTube, né? Porque a circuncisão na cultura africana tem um princípio, preparar o homem para ser homem. Você não vê adolescente na Bíblia, não chamar o fulano de adolescente. Na Bíblia tem criança, tem homem. Por isso quando Deus chamou Jeremias, não diz que és uma criança. Deus o repreendeu, porque para o judeu, o homem vira homem aos 12 anos. E isso é questão cultural. Então na nossa cultura tem um período que o homem vira homem. Então Deus se move através da cultura nesses meandros. Nós, na faculdade que eu fiz no Estelo, o slogan lá é fidelidade ao evangelho, sensibilidade ao contexto. Eu acho que faltou isso nos que nos trouxeram o evangelho. Então Deus trabalha na cultura, nós temos que ser fiéis ao evangelho e sensíveis ao modo vivendo das pessoas. Tem muita coisa cultural boa. E se nós olhar para dentro da nossa cultura, Deus usa esses aspectos culturais. Muito bom. Disse que Deus está na cultura, né? Ele é contra a cultura, também está acima da cultura. Sim. Isso é algo que nós devemos levar sempre em consideração. Deus está na cultura, ele é contra a cultura e também está acima da cultura. E a pergunta do nosso querido irmão foi onde que a cultura pode atrapalhar ou influenciar a vontade de Deus. Pronto, o homem perde a vontade de Deus. E essa definição que Deus está na cultura, ele é contra a cultura, está acima da cultura, é muito importante para nós respondermos essa pergunta. Por exemplo, o pastor já está a dizer muito bem que Deus, toda a cultura tem os seus pontos positivos. Toda a cultura tem os seus pontos positivos. Mas precisamos entender que a cultura não é uma questão absoluta. Para nós os cristãos, os princípios absolutos, né, e inerrantes é a Bíblia Sagrada. Então, logo, na cultura não tem princípios que não coadunam com a palavra de Deus. E como filhos de Deus, para nós darmos conta que isso está a atrapalhar ou não vai dar certo com a nossa conduta, nós temos que conhecer a Bíblia. Muitas vezes nós fazemos coisas, mesmo sendo cristãos ou filhos de Deus, e não levamos em consideração certos aspectos porque não conhecemos a Bíblia Sagrada. Se a nossa fonte de regra for a Bíblia Sagrada, nós vamos saber que até aqui eu posso caminhar, até aqui eu não devo caminhar. O problema da minha geração é que nós estamos a caminhar no alheio. Nós não temos a profundidade do conhecimento bíblico. Por exemplo, como é possível uma pessoa que se diz cristã, e quando eu conheci alguém assim, quando a esposa morreu, eles não eram casados na igreja, viviam maritalmente, mas quando a esposa morreu, ou a mulher dele morreu, eles tiveram que fazer um casamento da morta. Ela casou com vestido de noiva e lhe puseram aliança. Foi enterrada com vestido de noiva e casou mesmo morta. A expressão mesmo essa, ela casou morta. E o filho de Deus concordou, porque a tia disse que isso é cultura. E se ele não obedecer isso, tem consequências nisso, né? E as pessoas, mesmo sendo filho de Deus, sabendo que contra Israel não há encantamento, eles acreditam que se eu não fizer, vai acontecer isso em mim, ou não vou casar mais, ou meus filhos vão nascer aleijados. Quer dizer, colocam um bué de ameaças na cabeça dessa pessoa.
E ele, mesmo sendo cristão, acredita. Isso é falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Né? Então, onde é que a cultura deve atuar? O limite da cultura é a Bíblia Sagrada. Até onde a Bíblia permite, é onde deve ir a cultura. Né? Mas agora, não é pegar na nossa cultura e deitar tudo no lixo. Não, nós não podemos fazer isso como filhos de Deus. É jogar fora a nossa identidade. Assim mesmo. Então, Nós precisamos de assumir a mas nossa o que identidade. é errado, deletar. Sim. Né? Nós precisamos deletar. Mais uma salva de palmas. Eu vou trocar aqui. Já, Vou trocar dois. Vou dar dois. Vocês bem. Graças a Deus. Está sendo um tempo muito abençoado. Queríamos tentar fazer essa abordagem, né, para nos situarmos. E agora queríamos tocar um bocadinho mais sobre a liderança espiritual do homem, né, que acredito que também faz parte do tema principal. Como é que a liderança espiritual do homem pode influenciar a sua família? Como é que a liderança de um homem pode influenciar a sua família? Essa questão é muito interessante porque no livro de Juízes, por várias vezes tem uma expressão que se repete, né? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. É assim que eu vejo muitas famílias hoje. A falta de liderança espiritual faz com que cada um anda da sua maneira dentro da família. É interessante que quando nós casamos, nós devíamos, antes de fazer essas questões, eu não tinha maturidade para fazer, né? Quem sou eu? Quem é a minha esposa? E esses que estão a nascer são quem? Porque senão nós vamos liderar pessoas que têm emoções, têm espiritualidade como coisa. Porque os nossos filhos não são só filhos. Eles são alma, são corpo e são espíritos. A nossa esposa não é só esposa. Ela, para além de ter o corpo, e nós temos contato físico, temos intimidade sexual, também tem uma alma, tem um espírito dentro dela. Então, a minha liderança espiritual parte disso. Eu estou a liderar pessoas tricotômicas, que estão divididas em três. E eu, como líder espiritual, devo suprir essas três necessidades. A necessidade da alma, a necessidade do corpo e a necessidade do espírito. Então, como pais, como líder espiritual que nós somos, como é que nós estamos a suprir ou devíamos suprir as necessidades espirituais? Aí falamos da nossa posição. Se eu tenho responsabilidades espirituais, porque na minha casa também tem pessoas espirituais, qual é o meu papel? Nós africanos somos espirituais. Por isso acreditamos em quimbanda, acreditamos em espíritos familiares e tudo mais. Nós acreditamos em alguma coisa. Você não precisa ser crente para acreditar que existem espíritos do mal. Basta ser africano, você sabe que existe. Não, você não precisa ser cristão, pentecostal para entender que existem espíritos do mal. É africano, já sabe que tem. Coisas mexem, coisas aparecem. Então nós precisamos entender, como líder espiritual, se na minha casa tem alguém que tem uma parte espiritual, como é que eu supro essa parte? Hoje, infelizmente, atribuímos isso para a igreja, né? Ficou responsabilidade do pastor discipular a nossa esposa e os nossos filhos. E quando nós temos tempo, nós vamos lá na igreja e nos posicionamos lá numa cadeira, vamos vendo o que o pastor tem a dizer. Quando nós também, homens, temos responsabilidade de chamar nossa família e orientá-los. Porque senão o que vai acontecer? Nós estamos a ver aí os debates até no programa do Fly Squad, né? O Pai Nosso. Ele faz confissões muito assustadoras. E ele falou algo bem interessante. Se eu tivesse um pai por perto, o meu pai não deixaria a minha mãe me entregar aquele meu pai na fé que me tornou um bruxo. Não sei se vocês ouviram isso. Olha o que a ausência paterna fez. Porque muitos profetas hoje estão a ter essa legalidade na nossa família, comem o nosso dinheiro e, desculpem o termo, alguns querem comer até as nossas esposas, porque nós não estamos por perto. Então essa falta dessa liderança espiritual, outros assumem. Tem mulheres que passam o dia na igreja, dormem na igreja. Nós não sabemos se está mesmo na igreja, porque nós não vamos lá. Elas andam o dia todo no carro com os pastores dela. Irmão, peraí, eu não deixo, pelo menos a minha mulher eu não deixo. Eu sou pastor, mas não deixo a minha mulher passar o dia inteiro com um pastor. Eu sou líder espiritual da minha casa. Que alguém está falando no ouvido da minha esposa? Quem está falando? O dia que Adão deixou a serpente falar no ouvido da esposa, o mundo estragou como está hoje. A nossa omissão, em termos de liderança espiritual, enfraquece a nossa autoridade no mundo.
Quando Adão se calou, a serpente falou e a Eva obedeceu. Hoje aqui tem homens que as mulheres obedecem mais os pastores dela do que eles. Na minha casa, eu sou autoridade. Na minha mulher, eu sou a primeira autoridade espiritual. Não tem pastor, não tem profeta, eu sou o número 1. Espiritualmente falando, não é porque eu sou pastor, é porque no meu lar eu assumi a responsabilidade. Não deixo a minha esposa dar o discipulado dos meus filhos e eu estou a ver jogo. Até porque não assisto, né? Não, nada contra. Só não, desde pequeno não aprendi a gostar de jogo. Alguém disse, você não sabe o que você perde. Às vezes eu fico lá, me esforço para assistir com alguns amigos e eu não estou apanhando nada. Eu falo, eu estou a perder tudo aqui. Né? Eu quero aprender a gostar de jogo como vocês gostam, né? Decorar o nome dos jogadores, saber as posições. Eu gosto de jogar, mas não assisto o jogo. Só fiz menos. Sim, eu sofro menos. Sofri aí com a seleção em 2016, então eu assisti porque era Angola e até hoje estou decepcionado. É a mesma seleção aí? Ou já mudou? Eu acho que ainda é a mesma que nos fez chorar. Está a mudar, né? Então depois, quando eu ver um jogo, me avisa. Para eu se magoar de novo. E a brincadeira à parte. Mas essa é a ideia. Se eu sou líder espiritual, eu preciso assumir na minha casa. Você não precisa ser um grande teólogo, um mega teólogo. A oração mais simples, pão com chá. Se você conseguir, num dia reunir a tua família e dizer, sentam aqui todo mundo, vamos orar. Pai, eu oro aqui como pai dessa família, como esposo da fulana, o pai do fulano e do fulano. Eu peço a tua bênção sobre a vida do fulano e da fulana. Ou abençoa na escola, o fulano que está trabalhando. Abençoa a minha esposa para que continue sendo bênção, seja mais submissa, a dona dessa casa, minha amada. Amém. Vamos dormir. Meu irmão, a mulher vai ficar assim. Um mês. Porque, imagina, é uma coisa muito simples que você faz. Eu, quando chamo os meus filhos para conversar sobre a Bíblia, a minha esposa fica do lado só assim a me olhar. E uma vez eu perguntei, você ouviu o que eu falei? Não. Ela estava mais admirada, que pai é esse? E abre a Bíblia para os filhos. Eu não sou profundo como sou na igreja. É coisas muito simples. Eu penso assim, que nós os pais precisamos de assumir a nossa autoridade espiritual no lar, porque os nossos filhos, a nossa esposa, elas têm necessidades espirituais. Ainda que ela não vá na igreja, porque se ela não ir para uma igreja certa, amanhã vai procurar um quimbanda. E vão pedir coisas que têm a ver com você. Porque toda vez que pessoas da nossa família se envolvem com algum tipo de espiritualidade, acaba nos afetando. O nosso nome vai aparecer ou num púlpito, ou num aconselhamento, ou num balaio. Você é o marido. Se ela tem problema no lar, não procurar o pastor, vai procurar o quimbanda. Porque ela acredita que é um ataque espiritual de alguma maneira. Se ela quer se defender do ataque, não for para uma igreja, ela vai para um quimbanda, vai para um Pai Nosso, vai para um BM Samuel. E ela vai encontrar alguém que vai ocupar esse papel espiritual. Agora, se tiver um marido que é direção, aí sim, já terminando aqui a minha intervenção nesse aspecto, quando um homem se converte, há mais 97% de chance de influenciar toda a família. Quando um filho se converte, há 2% de chance. Quando uma mulher, a mãe se converte, há 17% de chance de converter toda a família. Ou seja, se um marido tomar as rédeas espirituais no lar, toda a família acompanha. Você vai ver que quando a mãe vai, até o pai dizer a igreja da vossa mãe, isso é coisa da vossa mãe. Se nós homens dizer amanhã tem culto, nem opinião, é acordar, vamos embora. Eu na minha casa não peço opinião, faltam pronto, subir no carro, vamos embora. Nunca pedi opinião se querem ir na igreja ou não. Mas a mãe quando vai sozinha. Leva o filho que mais lhe entende. O filho fala, mas eu não vou, deixa o pai ir na igreja. Ninguém fica. Porque nós temos essa autoridade espiritual no lar. Uma salva de palmas. Deve ser, como é mesmo tua área, vai ser a última vez. Até que deixa só falar, pastor. Para não acabar. Aqui é o mestre. Para não acabar já. Nós vamos falar primeiro, depois o mestre só rebate. Você não consegue falar mais, já ele vai falar já. Vai falar já. Sim, sim. É o mestre. Queridos, relativamente à liderança do homem no lar, pergunta que se fez, eu quero me basear em Efésios capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo começa a dizer assim, maridos, ele está pluralizando a palavra, maridos, né? Cada um de vós, amai a vossa, ele singulariza, né? Ele está chamando a atenção para todos, está já mostrar que casamento é mesmo só com uma dama. Amai a vossa, não é as vossas, a vossa é só uma. Então Deus já não é a favor da poligamia. A Bíblia não é a favor da poligamia, né? Só que ele, para ele falar isso, ele continua assim.
Amai a vossa esposa assim como. E essa expressão assim como já revela limite e modelo. Quer dizer, o amar a tua esposa não é do teu jeito. Tem um modelo. Tem um modelo e tem um limite. Não é como a tua cultura te ensinou. Ele está dizendo, amai a tua esposa assim como. Está dizendo que há um modelo para você aprender a amar a tua mulher. Se eu disser assim, eu quero ser pregador como o pastor Isaac. Como o pastor Isaac. Para eu ser pregador como o pastor Isaac, eu tenho que ouvir o pastor Isaac. Tenho que saber os tiques do pastor Isaac. Tenho que saber como é que ele fala, né? Quais são as fontes dele de pesquisa. Então, o apóstolo está dizendo, olha, para vocês aprenderem a amar as vossas mulheres, vocês têm que saber como é que Cristo amou a igreja. Para nós termos um bom líder de casa, assim como Cristo foi, nós temos que aprender a entender como é que Cristo liderou a igreja dele. Irmãos, e a maneira que Cristo liderou a igreja, o primeiro aspecto, ele liderou de forma, ele amou de forma incondicional. Jesus não amou a igreja porque a igreja era boa, ou porque a igreja fazia coisas que lhe agradavam. Não. Nós ainda mesmo mergulhados no pecado, ele decidiu nos amar. Ele está querendo nos mostrar que o teu amor pela tua esposa não é se ela te cozinha bem, se vocês se dão bem na cama, se ela te mexe bem, se te respeita ou não te respeita. Não é esse o modelo. É um amor incondicional. Se você decidiu estar com essa pessoa, você tem que aprender a amar de forma incondicional. Se tem calulu na mesa, ou sem calulu, ou sexo ou sem sexo, você tem que aprender a amar a tua esposa. Pelo menos é assim, né? Na mente da pessoa já está, mas como é que eu vou amar alguém que não aceita? Não, mas é só lembrar os votos que fazemos no altar. Assim mesmo. Como é que eu vou amar alguém que não se envolve a alegria e comigo? a tristeza. Me levanta a voz. Quantas vezes você desobedeceu Deus? Deus não deixou de te amar. Vai ser o padrão de Deus para nós liderarmos a nossa família. Primeiro, tem que ter amor incondicional. Se você não ama a tua esposa, os teus filhos de forma incondicional, você não vai conseguir liderar a tua família. Por isso é que muitos só amam a esposa quando ela se comporta bem. O amor dele é bipolar. Ele ama de tarde, odeia de noite. Ama de tarde, odeia de noite. Por quê? Ele não quer amar de forma incondicional. A tua mulher nunca será perfeita, teu filho nunca será perfeito. Mas se você aprender a amar de forma incondicional, você vai entender, né? Você vai usufruir melhor do teu relacionamento. Primeiro tem que ter um amor incondicional. Depois o amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. Ele se sacrificou pela igreja. Então nós precisamos, como homens, aprender a nos sacrificarmos pela nossa família. E o pastor Isaac e o pastor Prazer vai falar sobre isso. Eu sei que ele vai falar sobre isso. Irmão, existem pais que deixam mesmo a desejar. Quem tem que educar a tua família não é o pastor, não é o professor, é mesmo você como pai. Você não pode pegar teu filho e atirar na creche. Atira teu filho na creche e depois atira tua mulher no pastor. Meu irmão, vão papar tua mulher. Não, hoje não estão a perdoar mesmo. E há maridos que perderam a autoridade em casa. O pastor é que dita. Conheci pastores que ficam com multicaixa da mulher. Conheci mulheres que o salário dela é dividir com o pastor. Aquilo não é dízimo. Não é a décima parte. É mesmo 50%, 50-50. Yeah. Então, nós como homens, nós precisamos tirar ou ganhar essa autoridade nas nossas casas, irmãos. Nós temos que aprender a exercer essa liderança, primeiro no amor incondicional e no amor sacrificial. Nós temos que fazer sacrifício, irmãos. E quando eu falo de sacrifício, é você mesmo pegar a tua família e lhe levar no altar de Deus em oração. Não é o pastor que tem que impor. Eu digo sempre na minha esposa, teu pai na fé sou eu. Sim mesmo. Eu sou teu pai na fé. Quando tiveres problema, vem, eu vou te impor as mãos. Eu não aceito qualquer pastor lhe colocar as mãos que não lhe conheço. Impor as mãos na minha mulher e dos meus filhos. Eu não aceito isso. Eu é que jejuo por eles. Eu é que de noite chamo ali, vamos orar. Vamos ler a palavra de Deus, né? Como disse o pastor Isaac. Eu que tenho essa responsabilidade de liderança. O amor de Jesus pela igreja foi um amor também protetor. Ou provedor, protetor ainda.
Põe nesse aspecto, um amor provedor, né, ou protetor. Hoje, por exemplo, nós como homens, as nossas mães e as nossas irmãs têm mais voz nas nossas casas do que as nossas esposas. Tem homens mesmo que estão sentados aqui, a mãe é que muda a cortina de casa, que fala a cor, né? Essa cor não está boa, coloca essa cor, porque a mãe tem uma autoridade sobre ele e parece que não desmamou. E às vezes é mesmo o pastor, é líder de igreja, mas a mãe, quando chega em casa, a mulher perde rede, né? E ele não é protetor da esposa. Quando estão em família, até a esposa prefere nem ir no ambiente familiar, porque sabe que o marido não vai lhe defender. A irmã xinga a tua esposa, a irmã fala com a tua esposa como quer, e você não está vendo, ouve conselho, bem feito. Não, irmão. A tua mãe não pode ter mais autoridade na tua vida do que a tua esposa. Tá vendo? Ninguém está falando, então só me olhar como que é. Estava assim. Não, vamos falar. Pode falar.